Primeiro, muito obrigada por conversar comigo. A gente tem acompanhado um pouco o seu trabalho. Na realidade, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. O Grão fez agora em junho, dia 12 de junho, 3 anos. A proposta inicial era só escrever e falar sobre cafés especiais brasileiros. Mas aí eu comecei a ver muitas semelhanças com relação à produção do cacau fino e o café especial, né? Verdade. Eu adoro, não conta para ninguém, mas eu posso passar dias sem tomar café, mas não posso passar dias sem comer chocolate. Ai, que delícia. Então, aí eu vi o movimento Bean to Bar e tudo mais, falei, não, vamos falar também sobre chocolates brasileiros, cacau fino e tal. E aí também a gente escreve sobre chá. Infelizmente, a produção de chá no Brasil é muito pequena, né? São 2, 3 fazendas. E aí a gente acaba falando um pouco mais do que acontece no mundo com relação ao chá. Se bem que assim, no café a gente fala muito, mas muito mais sobre Brasil, naturalmente, porque somos o maior produtor, o maior consumidor e tudo mais. Já no Bean to Bar, eu tento fazer o que a gente está tentando fazer nesse primeiro momento, assim, é fazer dar um overview de quem são os produtores de chocolate Bean to Bar no Brasil e também até para dar uma consistência no trabalho, porque a gente também tem que saber que a gente está começando esse negócio, né? Eu tenho falado com alguns produtores de Bean to Bar estrangeiros muito importantes, tipo Domori, Akessons. Estou marcando uma entrevista agora com o Cláudio Corallo, homem difícil de falar. É difícil falar com ele, é? Senhora, porque ele está lá em São Tomé, fica complicado, né? É, e o bacana é que eu não sei se ele ainda produz café também. Produz café e Ele chocolate. começou até produzindo café, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos imaginar que pelo menos, eu imagino que em 15 dias a gente já vai ter falado com ele. Que Mas, bacana. então, assim, a gente tenta fazer esse contraponto, né? A última internacional que eu fiz foi com a Akessons, né? Que tem um trabalho primoroso, né? Uhum. E acho que é importante, porque eu não vejo ninguém fazendo isso, ouvindo, porque eles não deixam de ser uma referência, né? A gente está começando, né? Nosso cacau está melhorando muito, os chocolates Bean to Bar no Brasil também estão melhorando muito, mas a gente ainda tem um caminho, né, Bibiana? Você concorda? Tem. Eu não seria pretensiosa de dizer que já estamos maduros nesse sentido. Não acredito nisso. Eu acho que a gente já melhorou muito. E eu te digo que, assim, nós, como Core de Cacau, em 2007, recebemos um convite para participar do Salão do Chocolate em Paris. Fomos a primeira chocolateria brasileira a participar. Na época, eu acho que eu nem sabia o que era Bean to Bar, para te falar a verdade, não tinha ouvido esse termo. A gente sonhava em ter um chocolate brasileiro bom para que a gente pudesse usar como matéria-prima, não sonhava em produzir o próprio chocolate, parecia algo tão inatingível, era tão impossível produzir um chocolate. Tudo que a gente pesquisava até então, os cursos que a Carolina tinha feito na França, na Suíça, mostrava que a produção de chocolate era algo cheio de segredos e feita em indústrias com grandes equipamentos muito caros. Tá. Então, você imagina, né? E quando a gente chegou lá, desenvolvemos sabores brasileiros nos recheios e tudo, foi de cara essa a primeira pergunta. Mas por que vocês não usam cacau brasileiro? E a gente sabia que eu ouvia essa pergunta, né? E aí, assim, e cadê esse cacau brasileiro bom? E o chocolate? Tem para vender? Como é que faz? Então, assim, a experiência foi maravilhosa do ponto de vista de que nós recebemos muitos elogios pelas criações, pela técnica que a gente usava para desenvolver os bombons. E um baita incentivo, porque eu acho que a gente tem que enxergar esses questionamentos como um baita incentivo para correr atrás de algo que estava muito pouco explorado no Brasil. Então, assim, naquela época, 2007, né?
já se via um movimento dos produtores de cacau, já havia uma certa união, tanto que existia um stand lá no Salão do Chocolate, e não era o primeiro ano que eles tinham ido, Tá. mas ainda de uma forma não tão organizada, e já havia sinal de que o cacau brasileiro tinha algumas estrelas já trabalhando ali, melhorando e tudo mais. Tanto que o João Tavares, que é um dos nossos fornecedores, puxa, agora eu nem sei de cor qual foi o ano que ele recebeu a primeira premiação dele. Acho que foi 2012. Porque a última entrevista que eu fiz lá com a menina da SIC, acho que ela me falou que foi em 2012. Ou se não foi, foi mais ou menos nessa época. Então, você imagina, se foi, são 5 anos depois, né? Então, o que a gente viu é que existia um grande esforço para que os produtores de cacau começassem a se organizar, essa cultura que no Brasil até então não tinha de troca de experiência e de informação, né? Então, eu acho que esse mundo do chocolate mudou muito nesse sentido. A informação passa de ser totalmente sigilosa para ser algo que você possa compartilhar, melhorar o mercado, porque essa concorrência, ela é importante para te levar junto, né? E aí, quando o movimento Bean to Bar acontece com uma força muito grande nos Estados Unidos, isso fica bem claro. Ou vamos juntos ou não vamos, né? Voltando um pouquinho para a questão do cacau brasileiro, foi em 2012 que nós começamos a fazer o nosso primeiro lote de Bean to Bar. E aí, assim, com muito orgulho, porque o cacau brasileiro já havia mudado bastante. E a primeira vez foi com o cacau da fazenda do João Tavares, é isso? A primeira vez, a gente usou já 3 produtores diferentes. Nós lançamos 3 pequenos lotes com 3 produtores diferentes. O João é um dos nossos fornecedores, né? Tá. Todos do sul da Bahia. Todos do sul da Bahia. 3 do sul da Bahia. Tá. E então, assim, é um caminho que a gente vem vendo se desenvolver. Na época, assim, havia muitas críticas sobre o cacau brasileiro. Eu vejo que o pessoal de fora ainda torce o nariz de vez em quando, né? Eu sei que tem bastante considerações ainda a fazer, mas eu acho que hoje a gente já tem um espectro de possibilidades no Brasil muito grande para fazer um bom chocolate. E eu acho que a grande prova disso são as nossas participações nos concursos internacionais, que são concursos julgados por especialistas, degustações feitas cegas, com chocolates do mundo inteiro, e a gente está lá concorrendo de igual para igual, e olha quantas medalhas o Brasil teve. Eu não falo só de cores de cacau, né? Quantas medalhas o Brasil teve? Bibiana, antes um pouco desse processo todo, de vocês se interessarem em produzir o chocolate do cacau, eu li em algum lugar que você é filha, você e a sua irmã são filhos de empreendedores. Eles tinham um restaurante, é isso? Isso, é isso mesmo. Então, você já tinha um certo carinho, vamos dizer, para a culinária, você e a sua irmã, né? Mas daí a vocês se interessarem pelo chocolate e terem a marca Cores de Cacau, como é que foi esse processo? Você pode contar para a gente? Posso, é uma história bem curiosa. Realmente a gente tem uma ligação com gastronomia, assim, a minha mãe, ela sempre amou cozinhar e pesquisar. Ela veio a assumir uma cozinha de um restaurante. Primeiro eles empreenderam no ramo de gastronomia e ela acabou, por uma situação até em que se viu obrigada a vestir o jaleco e entrar na cozinha. E eu acho que foi uma grande virada na vida dela, que a gente estava ali pertinho, já éramos adolescentes quando isso aconteceu. E como a gente sempre gostou, sempre se interessou pelo assunto, a minha irmã, mesmo que é a nossa chocolateira, né, quem desenvolve as receitas, já sonhava em trabalhar com gastronomia, eu acho que foi uma oportunidade da gente vestir o jaleco junto, entrar na cozinha, aprender, estudar sobre os ingredientes. Eles já tinham muitos livros, se pesquisava muito. Então, a minha mãe cresceu como chefe de cozinha e nós crescemos juntas, estudando juntas, discutindo, testando receitas.
Deixa Mas eu quando só a entender Carolina... uma coisa. Sua mãe, ela cozinhava o salgado, ela não fazia o chocolate, a sobremesa. Isso Exatamente. foi o interesse de vocês duas, mais da Olha, Carolina, né? é, A Carolina. então, essa é a parte mais curiosa de tudo. A Carolina vinha se preparando para trabalhar com gastronomia, tanto que ela já estudava francês. Ela, com 14 anos, pediu para fazer estágio num restaurante francês muito bom que tinha aqui em Curitiba. Mas ela não sabia que ia trabalhar com chocolate. Tá. Até que um dia, ainda na faculdade, houve uma greve muito grande, Carolina em casa, a gente não sabe ficar parado. Ela pegou uma receita que a minha mãe tinha, mas que eu acho que a minha mãe nunca tinha feito, de trufa de chocolate. Ai, que delícia. E fez. E aí ofereceu para as amigas e encomendaram, e foi aquela coisa assim, virou uma progressão geométrica. As amigas encomendaram para o aniversário, uma conhecida que tinha um hotel encomendou porque queria fazer um evento no hotel, e aquilo foi, a ponto de logo ela me chamar. Olha, eu só para contar, eu sou formada em Belas Artes e Design, eu não pensava em trabalhar com gastronomia até então. Tá. Ela pediu minha ajuda e eu me encantei totalmente com chocolate e entendi que eu poderia trazer esse processo criativo e toda a questão visual para o trabalho com chocolate. Então, em pouco tempo, nós estávamos completamente envolvidas e produzindo já numa quantidade maior. Então, a gente já produzia lá no restaurante que os meus pais tinham também. E o negócio foi se profissionalizando automaticamente. Começamos a fazer cursos, procurar matérias-primas melhores, equipamentos. E logo veio o sonho de ter um negócio próprio, uma marca com nome, um espaço, onde a gente pudesse explorar o chocolate em mais possibilidades do que fazer só trufas. O seu sobrenome Schneider é alemão? A família veio da Alemanha direto para Curitiba, é isso? Não, os meus bisavós, os bisavós é que vieram da Europa. Na verdade, eu sou Trevisan Schneider, então até o nome, a referência do Core vem do Trevisan, que é a É na parte Itália. italiana da família. Norte da Itália, sul da... Tá, entendi. Isso mesmo, E isso mesmo. essa primeira receita que vocês pegaram, que era do livro da sua mãe, era uma receita da família dela também, que veio lá de trás, ou o que que era? Não, era uma receita, eu acho até que de uma amiga, sabe? Coisa de caderno de receita mesmo, assim. Tá. Uma amiga que fazia bem, ela pegou a receita. Foi realmente algo assim que cruzou o nosso caminho, sabe? Sem uma grande pretensão, e a gente acabou... É incrível como a gente acabou envolvidas, assim, com o chocolate muito rápido. Muito Nessa rápido. época você já tinha terminado a Faculdade de Belas Artes ou você ainda estava Não, no meio da faculdade? nós éramos duas estudantes bem no meio da faculdade. Então, esse tempo deve ter levado uns 2 anos a gente produzindo em casa e depois no restaurante dos meus pais. E logo que a gente terminou a faculdade, a gente já fez o projeto da loja e já abriu a loja. Que é exatamente onde é hoje? Não. Hoje, ela é do outro lado da rua. A gente ficou 11 anos no espaço onde a gente abriu Que bacana. e depois a gente tinha acabado expandindo o nosso ateliê para o outro lado da rua e hoje a loja está concentrada junto com o ateliê, mas na mesma rua. Então, são quantos anos ininterruptos já? Desde 2007, você falou, não é isso? Desde 2004, são 16 anos. 16 anos. Muito Aham. bacana. E o trabalho, pelo que eu estou entendendo, é bem dividido. A tua irmã, a Carolina, fica na cozinha e você fica no planejamento, na criação de todo o marketing, no visual da marca, é isso mesmo? Olha, era assim quando a gente começou. Tá. Logo a gente entendeu que as funções estavam muito mais entremeadas do que a gente imaginava. Então, a parte visual, que envolve visual e comunicação, fica preferencialmente comigo e desenvolvimento técnico de receitas, Carolina. Mas o fato é que hoje eu trago muitas ideias para dentro da produção dos chocolates e também, se precisar, eu estou lá produzindo, testando e tudo mais. Assim como a Carolina traz muito para a parte do planejamento e da comunicação, enfim, são coisas assim que estão muito ligadas, né? As decisões das edições, a gente trabalha muito com edições limitadas e esse processo criativo é algo
bem marcante na nossa história. Ele não acontece só por uma pessoa ou por outra, é sempre um trabalho conjunto mesmo. E aí depois, desculpa, eu te interrompi. Quando você estava falando lá de Paris, do Salão de Paris, que você foi vocês foram pela primeira vez. E vocês receberam um input, né, de por que não trabalham com cacau brasileiro e tal. Naquela época, só para deixar claro para as pessoas, vocês trabalhavam com chocolate já Belga. transformado, tipo Barrique Callebaut, esse tipo de coisa. Exato. Para criar suas produções. E aí, quando vocês voltaram, pelo que eu entendo, vocês foram atrás de quem estava produzindo chocolate de qualidade, chegaram nesses 3 fornecedores lá do sul da Bahia, né? E as receitas começaram a mudar a partir de então? Tá aí um processo que a gente teve que tomar muito cuidado. Porque você veja, de 2004 a 2012, quando a gente lançou esse primeiro lote, pequeno lote Bean to Bar, são anos de trabalho, de receitas, de algumas coisas já tradicionais dentro do nosso portfólio. Como fazer uma mudança com um público que o curitibano, você deve saber que é um público que tem fama de ser exigente e tradicional. Não gostam de mudança. Né? Então, assim, como fazer essa transição ou apresentar esse produto para os nossos clientes, que até então, e se veja, isso é uma cultura que até hoje tem, se entende que o chocolate belga, não estou desmerecendo de forma alguma, mas era um atestado de qualidade. Como eu vou dizer que um produto feito com cacau brasileiro, feito aqui por nós mesmas, pode ser tão bom quanto ou muito melhor que aquilo que a gente estava usando, sem desmerecer o que eu já estava fazendo. Claro. Né? Então, eram vários... A gente lançou esse pequeno lote, deu um nome para esse chocolate, para esses 3 chocolates. Incluímos eles na linha que a gente trabalhava as origens, né? Já que usava chocolates com cacaus de outras origens, que não só brasileira. E passamos a ensinar esses clientes que essa origem Brasil, que era fazenda X, fazenda Y, tinha suas próprias características. Então, a gente passou a incentivar que eles comprassem mais de uma origem e comprassem esses para poder fazer a sua própria degustação e entender as diferenças. Feito isso, a resposta que a gente teve foi muito positiva. As pessoas realmente começaram a gostar dos chocolates que a gente estava produzindo. Então, aos poucos, nós fomos lançando produtos novos, já feitos com a matéria-prima própria, Cori de Cacau. E realmente foi um processo muito lento, que terminou há 2 anos atrás, em que nós tivemos 100% da nossa produção feita com o nosso chocolate Bean to Bar. Porque nesse processo, além de toda a adaptação de receitas, porque muda todo o equilíbrio das receitas, e a própria acomodação perante do portfólio perante os nossos clientes, né? A criação de receitas novas, também teve todo o ajuste de uma produção para suportar o que a gente já tinha como volume, sendo toda produzida Bean to Bar. Então, não foi fácil, já que realmente equipamentos maiores custam mais caro, eles exigem um investimento. Então, nós começamos com as maquininhas pequenininhas, que nós usamos até hoje, tanto para testes como para edições menores, né? E até que a gente pôde fazer um investimento numa linha de produção um pouquinho maior e suprir 100% da nossa produção. Então, é um processo bem lento mesmo. Bibiana, mas pelas datas que você está falando, então, se vocês não foram os primeiros a produzir chocolate Bean to Bar no Brasil, foram uns dos primeiros. Fomos uns dos primeiros. Não os primeiros, mas uns dos primeiros. E quem foram, ou quem são ainda, referências para vocês nesse trabalho? Nossa, hoje essa é uma resposta muito difícil de te dar. Ai, que delícia! Né? É engraçado. Quando a gente começou, a gente se espelhava, tanto que eu não conhecia, né, produtores aqui, não conhecia nem os americanos. Então, a gente tinha referência de pouquíssimos chocolateiros que faziam isso na França, porque mesmo na França, quando a gente abriu a Cori em 2004, eram 3 franceses que faziam seu próprio chocolate.
Então é incrível, né? A gente havia visitado em Lyon, Bernachon, depois Pierre Marcolini passou a fazer o próprio chocolate. Então a gente admirava esses produtores. Hoje é muito difícil, realmente uma resposta assim, é uma riqueza tão grande, tem tanta gente produzindo, alguns até muito pouco conhecidos, fazendo coisas muito boas, ainda é muito inconstante, Tipo né? quem? A questão da qualidade é muito inconstante. É verdade, porque muda de safra para safra, né? Exato, exato. E às vezes, assim, você acerta uma receita, mas você não acerta outra. Mas, em geral, eu realmente eu não saberia citar hoje. Tem muita gente. Só o que eu tenho de biblioteca de chocolate aqui para provar todos os dias, e todos os dias eu me surpreendo. Que É bacana. fantástico. Mas, assim, existe uma linha muito clara, pelo menos que eu percebo nas pessoas que produzem chocolates Bean to Bar no Brasil, que a impressão que eu tenho é que elas seguem muito a escola americana, não a escola francesa de fazer chocolate, né? Uhum. Então, assim, tem algumas marcas, uma marca que é assim incensada e amada pelos brasileiros é a Dandelion, na Califórnia, né? Uhum. E Dick Taylor e marcas mais ou menos como essas, né? Uhum. Mas pela ligação que vocês tiveram com a França, me parece que vocês têm um produto mais... Não é parecido, porque uma barra é sempre diferente da outra, até por nós estarmos no Brasil, mas uma linha um pouco mais parecida com a chocolataria francesa, vamos dizer assim. Eu estou errada? Não, não está errada, não. Eu acho que hoje a gente já recebe muito todas essas outras influências, a gente bebe dessas fontes, dessas outras fontes também, mas queira ou não, foi a nossa formação primeira, e fica uma marca disso, do uso de técnicas talvez mais clássicas, uma forma muito fina de fazer chocolate, muito delicada, eu diria. Uhum. E por outro lado, eu acho que o que trouxe muito da nossa identidade que foi o uso dessas combinações mais criativas, mais arrojadas, que normalmente os franceses são muito mais clássicos nas combinações dos sabores, né? Sim. Então, eu acho que o que a gente trouxe da nossa personalidade, Bibiana e Carolina, e também de um perfil mais brasileiro, seria esse arrojar nas combinações e no uso de ingredientes brasileiros. Mas, realmente, a gente não deixa de continuar tendo essa inspiração de um chocolate... Eu acho que é muito mais delicado. Quando eu falo fino, não é em relação à qualidade, como a gente fala para definir um cacau, mas de sutilezas, assim, né? Nada é muito caricato, a gente evita um pouco essa coisa do caricato, do sabor, aquele que vem assim, com muita pegada, né? Tudo muito mais delicado. Essas combinações de sabores muito brasileiros com o chocolate que vocês começaram a produzir, vocês começaram pelas frutas? Como é que foi esse casamento do chocolate com os outros ingredientes? Você veja, a gente tem um caminho que até tem um outro case brasileiro, que é a Gislaine Galete, da Galete Chocolates, né? Conheço, já A gente entrevistei. até fez uma palestra juntas na Bean to Bar Week, falando exatamente dos nossos cases, porque são muito diferentes de todos os outros que vieram depois. Tá? Nós começamos usando uma matéria-prima pronta que não era brasileira, Uhum. Desenvolvemos linha de bombons, criações, né, recheios, frutas, castanhas, especiarias, flores e tudo que desse para vir a combinar, harmonizar com chocolate. E depois passamos a produzir Bean to Bar. Transformamos todas as nossas receitas, passamos a ter um olhar mais carinhoso para as próprias barras de chocolate. E como levar tudo isso para o Bean to Bar e para as barras também, né? Então, a gente faz um caminho diferente da maioria dos produtores, que começam produzindo a matéria-prima, chocolate, e depois vão atrás de cursos, informações e de aprender a fazer outras harmonizações, outras criações. Trazer esses ingredientes para a nossa linha,
eu não sei, pra gente foi tão natural, sabe? Eu não sei se porque a gente já convivia com toda essa coisa da gastronomia, eu não sei, vem, até hoje vem. E se a gente testar isso, e se a gente testar aquilo, e se misturar, não sei, às vezes eu tô comendo um prato de comida salgada e me vem a ideia, meu Deus, isso aqui pode ficar bom com tal chocolate, vou testar. E aí pode ficar um desastre, mas assim, não ficou bom com Mas, esse, mas pode ficar bom com outro, claro. Isso é um né? pouco da influência da mãe de vocês, da cozinheira, ou da chefe de cozinha, mãe? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a influência dela, da gente não ter medo do uso, de se apropriar de informações da gastronomia, que não só chocolate, né? Eu acho que tem uma influência grande da minha parte, porque eu tenho uma cabeça que não para de pensar em coisas diferentes, em novidades. Você é geminiana? Né? Então, eu acho que essa mistura dá muito certo. E tem lá a Carolina, que é minha irmã, que é técnica, que pensa como desenvolver isso com qualidade, porque não adianta eu ter 1000 ideias, mas não fazer algo que realmente fique bom, né? Então, essa é a dinâmica de como funciona especificamente o nosso trabalho, né? Uma coisa que eu queria entender é o seguinte: vocês conseguiram os 3 fornecedores lá do sul da Bahia, João Tavares é o principal deles, né? E depois tem uma etapa muito complicada e muito interessante também, que é a torra do cacau, né? Como é que foi essa coisa, essa descoberta, uma vez que cacau ainda no Brasil nem tem perfil de torra para você poder estudar, não é verdade? É Agora verdade. que algumas pessoas estão começando a fazer esse trabalho, mas ainda é uma coisa muito incipiente. E eu queria só completar uma coisinha nessa pergunta. Eu sei que aí em Curitiba tem o Café do Moço, né? Que é parceiro de vocês e que é um exímio torrador de café, né? Então, Isso. me conta um pouquinho dessa história, por favor. Bom, a questão da torra, realmente, eu acho que é o calo, assim, de todo mundo que começa a produzir chocolate Bean to Bar. Porque a gente sabe que a torra é essencial para valorizar aquilo que a natureza nos deu, porque eu acho que a ideia é valorizar aquilo que a natureza nos deu. Eu não posso estragar aquilo de jeito nenhum. Então, é uma baita responsabilidade. E realmente é muito difícil, porque até então, e a maioria dos produtores Bean to Bar não tem um equipamento profissional para isso. Custa muito caro um torrador profissional. Sim. Né? Então, se adaptam de café, precisa saber fazer adaptação. Hoje nós temos um torrador profissional que nos ajudou muito a ter muito mais constância na qualidade das nossas torras. Tá. Né? Antes era feito num forno de convecção, como muitos fazem. Sim. Funciona. Você já deve ter conversado com outros produtores Bean to Bar que usam o método e fazem chocolates maravilhosos. E a gente fazia até então também estava funcionando bem. O fato é que a gente continua aprendendo todos os dias sobre a tal da torra. Então, nem sempre a gente acerta. E assim, o que acontece? A conversa, essa troca com o Léo Moço, com a Georgia lá do Luca Café, que também tem um trabalho maravilhoso com torra, e com outros produtores. Curitiba tem um cenário bem forte de café, né? Então, assim, os parâmetros não são os mesmos, mas a gente tem paralelos muito importantes. Então, a gente procura estar sempre, e a gente tem um relacionamento muito bom com todos eles, então isso é muito, muito legal, não só na questão porque são amigos, mas profissionalmente são trocas que nos ajudam muito. E a gente vem aprendendo, assim, fizemos cursos de torra, a Carolina fez um curso, inclusive, com o John Nancy, e aí John Nancy vem com outra pegada completamente diferente sobre a torra de cacau. Ela saiu enlouquecida do curso, as pessoas saem assim, opa, peraí, existe uma outra maneira de enxergar tudo isso. Para quem não conhece, John Nancy é um consultor americano, né? Isso.
É um consultor americano, ele tem um site muito bacana, inclusive, com muita informação para quem trabalha aí no mundo Bean to Bar. Chama The Chocolate Alchemy, se não me engano. Não lembro de qual o site. Mas, enfim. E é uma luz nova, né? Um olhar novo. Ela foi fazer o curso lá ou ela recebeu informações quando ele estava aqui na Bahia dando alguns cursos? Ele veio para Bean to Bar Week e ele fez um curso paralelo à Bean to Bar Week. E a gente já tinha também outros parâmetros envolvidos, né, durante a experiência aí das nossas torras e apoio também de outros profissionais. A gente sempre também tem essa troca com outros profissionais. Então, realmente, a torra é algo que a gente tem aprendido todos os dias, tá? E é essencial. Se não fizer uma boa torra, você vai ter um chocolate ou muito ruim, ou, no máximo, com aquele perfil dos chocolates industrializados. Enfim, a gente mata o cacau, tadinho, que levou tanto tempo para ser produzido, colhido, fermentado. Hoje em dia, vocês trabalham de que forma para torrar o café? Você continua com o seu torrador aí? Você faz? Ou você torra uma parte fora com seus parceiros? Não, a gente torra tudo dentro do nosso ateliê. Tá. Eu tenho hoje um torrador profissional de cacau. A gente, obviamente, recebeu auxílio no começo. Não sei se você já ouviu falar da Arali Pedroso. Não. Ela, inclusive, é professora da Castelli Chocolataria, da Escola de Chocolataria, e é uma pessoa maravilhosa, uma profissional, pesquisadora fantástica. Então, desde o começo da nossa produção Bean to Bar, lá em 2012, a gente aprendeu muito com ela. E depois essas informações de outros cursos, como John Nance e tudo mais. Então, aos pouquinhos, a gente vem desenvolvendo os nossos perfis de torra, conforme o cacau. Então, a gente não trabalha só com um fornecedor, cada safra que vem um pouco diferente. Então, a gente tem que aprender a lidar com todas essas diferentes informações e ajustar a nossa torra. Por que é difícil? Quando eu cresço um pouquinho a minha produção, ou seja, hoje o meu torrador é um torrador um pouco maior, eu não consigo torrar uma parte bem pequenininha de cacau só para testar. O resultado, primeiro que não comporta, né? Eu preciso colocar mais cacau lá, e o resultado, se eu colocar pouco ou colocar ele cheio, não é a mesma coisa. Claro, tá. Né? Então, essas brincadeiras que a gente faz num laboratório menor, elas já são diferentes quando eu vou reproduzir na minha linha de produção. Larga escala. Falando em linha de produção, qual que é o tamanho da produção de vocês hoje em dia? Hoje é uma média, né? Porque você sabe que no Brasil a produção em épocas como Páscoa e Natal são muito diferentes. Mas em média, uns 350 quilos por mês. Isso no mercado, vocês vendem para o Brasil todo, pelo que eu entendo, né? Vocês têm... A gente vende mais na região sul, tá? Eu envio para o Brasil todo, mas com pontos de revenda da nossa linha de barras, é mais região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E dentro de Curitiba tenho pontos de revenda também, mas a parte de presentes, bombons e tudo mais, a gente ou vende só na loja ou faz o envio direto para outros lugares do Brasil. Bibiana, agora é muito interessante porque, assim, hoje em São Paulo você tem vários produtores de chocolate Bean to Bar, a associação fica aqui, né? Tudo mais. E vocês aí quebraram uma resistência, né? Criaram um mercado absolutamente próprio, independente do movimento que estava acontecendo no eixo Rio-São Paulo, vamos falar, né? Isso é admirável. Vocês, em algum momento, sentiram uma certa resistência ou não? Então, vocês estavam tão distantes que nem perceberam isso? Olha, que engraçado, né? Porque um tempo depois que esse movimento começou em São Paulo, a gente vinha acompanhando, mas um tempo depois disso a gente se aproximou, já houve essa ponte, tanto que hoje eu sou a vice-presidente da Associação Bean to Bar Brasil. Temos uma só de mulheres, né?
É, uma diretoria só de mulheres dessa vez, muito bacana. Então, hoje a gente tem uma relação muito legal com todo esse movimento, mas realmente, quando a gente começou, nem não sabia disso tudo, né? A gente começou sozinhas. Uhum. Quebramos, sim, aí uma série de padrões que eram feitos até então. E eu falo sempre que eu brinco, será que nós somos corajosas ou somos sem noção, né? Porque às vezes a coragem, ela se mistura com um pouquinho de falta de noção do tamanho do mercado, das coisas, e isso é bem bom de vez em quando, né? Com certeza. Então a gente simplesmente fez porque acreditava que tinha que ser assim. Entendi. E era o melhor caminho, né? E aí o E hoje a gente reconhecimento acabou vindo no meio do caminho, né? Oi? O reconhecimento acabou vindo no meio do caminho, independente de onde você estivesse, né? Exatamente. Mas, por outro lado, eu ia comentar isso no começo, até hoje a gente sente essa distância. Uhum. Numa dificuldade de se fazer notar. A mídia, ela ainda está muito concentrada Rio e São Paulo, e por mais que hoje seja tudo online, os olhos da maior parte da mídia ainda enxergam Rio e São Paulo, principalmente São Paulo. Eu acho que até no Rio de Janeiro as pessoas já sentem isso hoje. Então, assim, é muito difícil se fazer notar da mesma forma. Querer dizer, mostrar, olha, isso aqui é Brasil, a gente está aqui, valemos tanto quanto, produzimos tanto quanto, fazemos um trabalho bacana tanto quanto. Então, é um esforço que a gente tem que fazer todos os dias, através de mídia social, de contatos, de assessoria de imprensa e tudo mais, porque provavelmente, sem isso, não seríamos notados no Brasil todo, né? Então, faz muita diferença. É importante falar isso. Acho que são barreiras que têm que ser transpostas, né? Se vocês sentem isso, é porque ele existe. Ela existe. E agora eu queria te perguntar uma coisa do dia a dia, agora, nessa época complicada, né, que a gente está vivendo, né? Afetou muito o negócio de vocês? Olha, a gente viveu a notícia do coronavírus bem antes da Páscoa, né? Sim. Quando a maior parte da nossa Páscoa já estava produzida. E comprado, tudo comprado, né? Ingredientes comprados. Não, produzido, embalado. Foi uma notícia, assim, muito pesada naquele momento, foi muito difícil. Tomar a decisão, inclusive, do que continuar produzindo ou parar totalmente a produção. Vai vender, não vai vender? Mudamos a comunicação, chegamos a fazer 3, 4 reuniões no mesmo dia, as decisões eram mudadas, até a gente conseguir ajustar um caminho. Com uma mudança de comunicação, com a facilidade de entrega do chocolate na casa das pessoas, então mudou-se toda a forma de trabalhar internamente. O fato é que nós fizemos uma Páscoa muito boa. Que não ótimo, foi excelente porque nós não produzimos tudo, mas vendemos tudo que tinha na loja. Excelente notícia. Foi uma excelente notícia, foi para a gente também uma surpresa. Então, assim, não podemos reclamar nesse sentido. Outra coisa que tem nos surpreendido muito é que realmente as pessoas têm se presenteado com momentos de prazer e o fato de não poderem estar junto com outras pessoas faz com que os clientes tenham enviado muito mais presentes. Que bacana. Então, assim, não estamos num mar de rosas, porque eu acho que ninguém está. Mas, dada a situação e o quanto a gente se preocupa com a economia e com vários outros comércios, eu não posso dizer que a gente esteja numa situação ruim. Eu acho que há um mercado novo para explorar, no sentido de que existem outras maneiras de a gente se fazer chegar até os consumidores de chocolate. O que eu acho que é uma notícia bem boa para quem está nesse ramo de chocolates. Há esperança, né? Mesmo que... Porque eu acho que as coisas não vão mudar tão rapidamente. Né? Esses novos hábitos... Só um minutinho, deixa eu só te interromper. Curitiba havia fechado, né?
depois reabriu o comércio e agora teve que fechar novamente porque os casos de coronavírus aumentaram significativamente, né? Exato. Como é Exato. que vocês, a prefeitura aí, como é que vocês estão trabalhando? Vocês podem abrir, mas com um número reduzido de pessoal? Como é que está funcionando? Bom, a gente está trabalhando desde que começou o coronavírus no Brasil, a gente trabalha com equipe já reduzida em dias alternados, então não tem sido fácil organizar tudo isso, Posso já mesmo. que tem vendido, né? Claro. Na loja, a loja é uma loja pequena, então só entra um cliente por vez. O horário também está reduzido por conta de decreto municipal, mas a gente consegue atender fora do horário que a loja está aberta ainda por delivery. Então, uma boa parte da venda está sendo feita por delivery. Tá. E agora, ok, vocês estão conseguindo manter o negócio, talvez um pouco mais reduzido como vocês gostariam, mas as coisas estão caminhando e estão se preparando para quando poder reabrir de verdade para voltar à produção total, né? Isso é muito legal, isso é muito bacana, e são atitudes no dia a dia, né, da própria administração do negócio que faz com que vocês consigam fazer dessa maneira. Eu queria que você contasse agora um pouco sobre o chocolate de vocês. Quais são aqueles produtos assim que são os carros-chefes da Coelho de Cacau e o que você como também fazedora de chocolate, o que você sugere para as pessoas para elas descobrirem o que é um chocolate de verdade? Né? Qual é esse caminho? Porque o consumidor, infelizmente, no Brasil, ele come açúcar, né? Quem compra chocolate no supermercado não é chocolatra, é açucólatra, ou coisa que o valha, né? Então, qual que é esse caminho, Bibiana? Me conta um pouquinho, me fala dessa paixão do chocolate, do Coelho de Cacau, e o que você sugere para que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais o que é o chocolate de verdade. Boa, boa. Gostei da pergunta. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os chocolates da Cory, alguns ícones, assim, até vou citar um pouquinho desses que são mais premiados e tudo, porque eu acho que pode ser um bom começo para quem quiser provar os nossos chocolates e entender um pouquinho da nossa história e da nossa personalidade como marca de chocolates. Nós temos na linha, no portfólio, um chocolate que recebeu 2 medalhas, inclusive uma medalha de ouro, 2 medalhas internacionais, sendo uma de ouro, que é um chocolate 70% de cacau, com castanha de caju e flor de sal. Então, a gente traz aí, a gente tem um amargor, tem uma leve acidez, bem agradável, tem a crocância da castanha de caju, que vem com esse sabor, dá uma brasilidade nessa combinação, e o toque da flor de sal. Então, é uma brincadeira bem legal na boca, uma mistura de sensações, e é um dos nossos campeões de venda hoje, não é à toa que ele ganhou essas premiações, ele realmente encanta. Outro chocolate que também recebeu premiação internacional e tem uma história até bem bonita, a gente tem um chocolate ao leite que leva 38% de cacau, é um chocolate bem caramelizado com chamate. Então, Nova Mate? Ele leva o chamate tostado, então o chamate carameliza nesse processo também, e o chamate tem um pouquinho de amargor, tem uma certa astringência, né, que brinca com essas notas de caramelo, é um chocolate muito cremoso, então ele é muito surpreendente. Eu aconselharia muito as pessoas a provarem, eu amo esse chocolate, e ele além disso tem uma história bem bonita, porque ele vem de uma referência de quando a gente visitava a casa da nossa bisavó, e era sempre o lanche da tarde, bolacha e chamate com leite. Que delícia! Então, teve uma memória bem afetiva quando a gente fez essa criação e foi muito surpreendente a mistura ali do cacau, né? Porque a gente pega a referência do chamate com leite, mas ficou fantástico esse chocolate. Ele recebeu que premiação? Ele recebeu... Nossa, você sabe que eu não sei de cor todas as premiações. Não tem problema. Só cita uma, se você lembrar. Ele recebeu uma medalha, que eu não lembro se era... Acho que é medalha de prata no concurso de Londres. A Academy of Chocolate, né?
Academy of Chocolate, aham. E até assim, você veja como foi legal isso, e quando a gente enviou, será que as pessoas que vão degustar as cegas vão entender o que é o sabor do chamate, já que não conhecem? Então eu acho que essa medalha veio assim para dizer, puxa, ele é bom de qualquer jeito, sem conhecer chamate, sem ter nenhuma referência, ele é realmente bom. Que bacana. Então, assim, eu cito dois, mas a gente tem realmente muitas combinações, tem um portfólio grande de bombons também, tem muitos sabores para serem explorados na nossa linha, com formatos e texturas diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é o que o brasileiro está mais acostumado a comer. Você tem alguma receita especial, interessante ao leite? De chocolate ao leite? Tenho sim. Fora essa de chamate que eu citei, que é uma receita de chocolate ao leite, né? Uhum. Eu tenho... O nosso próprio chocolate ao leite puro faz muito sucesso, mas eu tenho uma outra combinação que é com nibs de cacau, que são os pedacinhos do cacau torrado, né? Que são caramelizados com melado de cana. Nossa, então a gente faz uma caramelização, faz um crocante com o melado e coloca nessa barra de chocolate ao leite. A mistura da doçura e caramelo, a nota meio fermentadinha do melado, o nibs de cacau, que tem um amargor e tem bastante crocância, e tem um sabor de fruta também, né? É uma mistura muito rica no paladar. Então, essa é outra dica para quem gosta de chocolate ao leite. Muito bacana. Eu acho que eu acabei esquecendo de te perguntar, para você explicar para as pessoas, que o chocolate de vocês vai apenas na sua receita cacau, açúcar demerara orgânico e, no caso do chocolate ao leite, o leite. Né? Não vai outros ingredientes aditivos, ingredientes artificiais, nada disso. Perfeito. Como deve ser um chocolate Bean to Bar. Essa é a base do Bean to Bar, né? Exatamente. Tudo bem. E aí, falando um pouquinho sobre como conhecer ou reconhecer um bom chocolate, eu acho que assim tem vários passos para quem está acostumado a consumir chocolate um chocolate industrializado. Hoje a gente fala chocolate de supermercado, mas peraí, já temos chocolates Bean to Bar também indo para alguns empórios e mercados maiores, né? Luiz Abrão é um exemplo, né? Ela está no Pão de Açúcar, né? Exato. Inclusive, nós estamos aqui numa rede também de mercados, que é um mercado premium, nós estamos também no mercado. Então, já é difícil falar, o chocolate de mercado. Que mercado Mas que mercado que vocês estão? Na rede do Supermercado Festival. Tá, aí em Curitiba, né? Isso, em Curitiba. Tá, bom saber, ok. Mas falando de um chocolate produzido em grande escala, um chocolate industrial. Quando a gente pega a embalagem do chocolate e lê o rótulo, lê a composição, lá a lista de ingredientes, a gente já tem bastante pistas sobre aquele chocolate. Então, a gente acabou de falar da lista de ingredientes, né? Sim. O cacau tem que estar lá como estrela, ou em primeiro ou em segundo lugar na lista, porque se for um chocolate ao leite, ele vai estar em segundo, talvez até terceiro lugar por conta da quantidade de leite e açúcar. Sim. Não pode ter adição de outras gorduras que não a própria manteiga de cacau. Não pode ter nenhum tipo de aromatizante se a gente estiver esperando um chocolate de excelência. Quando a gente abre a embalagem do chocolate e sente o aroma dele, porque apesar de ele não ser tão... Você não sentir o aroma como você sente num vinho, por exemplo, que tem aromas voláteis, ou quando se aproxima o nariz de uma xícara de café quente, que tem o vapor, né? A gente está falando de um produto à base de uma gordura, que é a manteiga de cacau, que é uma gordura maravilhosa, mas não tem aroma volátil. Mas a gente sente, você abre, se tiver algum aroma artificial, se o cacau tiver queimado, você sente na hora. Se abrir uma embalagem, você sente. Então, o nariz já dá uma pista, antes da gente colocar na boca, de algumas coisas que a gente pode deixar de lado e nem tentar. Tá? Então, aqui, ó, a gente leu o ingrediente, abriu a embalagem, você já tem várias pistas sobre o chocolate. E o tal do barulhinho? O barulhinho, né? A quebra do chocolate, o famoso snap. O snap, ele também dá uma pista, e as pessoas ficam até bem impressionadas quando a gente diz que a audição também entra nos 5 sentidos para avaliar um chocolate. Essa quebra, ela tem que fazer tec, ela tem que ser bem certeira. Isso vai dizer para a gente que esse chocolate
está bem temperado, sofreu o processo de temperagem da maneira correta e que a textura dele está boa também. Tá? Então, se ele esfarela ou se ele está grudento, muito mole, ele não vai estar legal na boca e a degustação acaba sendo prejudicada. Então, não é um mero detalhe para ser acrescentado na degustação só para bonito. Ele realmente dá um indício do que a gente vai encontrar quando colocar o chocolate na boca. E aí, na boca, sim, a gente vai avaliar primeiro o tato, textura, né? Esfregar esse chocolate contra o céu da boca, deixar ele derreter na boca, sentir ele na língua. Normalmente, a gente espera de um chocolate uma textura fina, homogênea, um chocolate que derreta facilmente na boca, que espalhe esse sabor. Existem maneiras mais rústicas de trabalhar o chocolate, que se refina menos o grão do cacau e do açúcar, mas aí são casos específicos, normalmente na embalagem está escrito que isso é proposital, que é uma maneira rústica de fazer o chocolate. Fora isso, o que a gente espera é um chocolate realmente fino, liso, homogêneo, gostoso na boca. E aí a gente vai falar dos sabores, vai falar da acidez, do amargor, da doçura, das notas de frutas, de flores, de especiarias, de castanhas, que só um chocolate Bean to Bar vai ter. Só um chocolate feito com cacau fino, com cacau em que houve cuidado no cultivo, na colheita, na fermentação. Sem todo esse cuidado, você usar um cacau comum e uma torra descuidada, você não vai ter nada dessa riqueza de sabores e aromas no chocolate. Você, no máximo, vai ter um chocolate sabor chocolate, né? Então, por isso que o mundo Bean to Bar é tão rico. Você pode comprar 100 barras de chocolate, 70% diferentes, e elas vão ser completamente diferentes. Isso é maravilhoso. Eu não como só meu chocolate, eu como o chocolate de vários colegas que produzem, porque eu quero sentir cada dia uma sensação diferente. Eu quero uma textura diferente, eu quero um impacto na boca diferente, eu quero mais acidez, menos acidez, eu quero sabor de fruta, eu quero sabor de brownie que desenvolveu, e são sabores e aromas que se desenvolvem naturalmente. Isso é muito importante falar. Não são aromas colocados lá. Então, eu acho que é isso, fazer esse passo a passo, pelo menos na primeira mordida, que eu acho que é o maior impacto, porque a gente também acaba comendo para matar aquela vontade, né? Então, nossa, assim, chocolate não é um doce, chocolate é chocolate. Chocolate é chocolate. A primeira mordida é a principal, a primeira bocada de chocolate. Nunca ponha na boca sem prestar atenção no que você está comendo, porque aquela é a melhor de todas. E aí depois, é claro que a gente vai comendo por prazer, vai percebendo outras características e tudo mais. Mas a primeira, a gente não pode colocar distraído na boca o chocolate, não. Muito boa dica, muito obrigada. Agora, para a gente finalizar, os planos futuros da Cuore de Cacau, o que está no horizonte de vocês a curto e médio prazo? Bom, como muitos empreendedores, a gente tem aproveitado esse período para avaliar portfólio, né? Então, vem muitas novidades de sabores, a gente está trazendo novidades para o portfólio que estão sendo testadas nesse momento. A gente reestruturou nosso site, a loja online, está entrando no ar daqui uns dias de novo, de uma forma toda reestruturada. Eu acho que a forma de vender mudou, então acho que a gente tem conseguido chegar nas pessoas de uma forma mais objetiva, mais rápida. A ideia é trazer cada vez mais informação, trazer esses produtos diferentes, alcançar outras cidades, outros estados, né? Então os planos estão sendo para que a gente possa atender com mais facilidade todo mundo que queira o nosso chocolate. Beleza. Mais alguma coisa que você gostaria de salientar do trabalho de vocês ou do universo dos chocolates Bean to Bar? Por favor, fique à vontade. Olha, eu acho que eu já disse tudo, porque eu acho que assim, era importante contar um pouquinho sobre a nossa essência, sobre como a gente
trabalha, por que a Cori de Cacau é Cori de Cacau, por que o nosso chocolate você não vai encontrar em outro lugar. Da mesma forma que cada chocolate Bean to Bar tem a sua própria característica, então é uma riqueza muito grande esse mundo. E então eu acho que o recado está bem dado aí para as pessoas, para que elas saibam escolher seus chocolates. Não tem fim, não tem fim, é uma degustação que não tem fim, tá? E isso é maravilhoso. Olha, eu te agradeço muito. Eu vou pedir lá para a Stephanie mandar mais algumas fotos de vocês aí, dos produtos, da fachada, da sua foto também, que a gente não tem. E Tá bom. muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, foi uma excelente entrevista.